passado, o pastor Anselmo trouxe o tema O Poder de Ser Feito Filho de Deus. Ele leu João capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Antes de eu entrar no tema de hoje e falar por que eu citei a mensagem passada, eu queria comentar algo que tem a ver com louvor. É aquele louvor que, dois louvores nós falamos sobre se esvaziar, né? Eu estava em casa cantando os louvores e um deles, enquanto estava orando, eu coloquei para ouvir os louvores. E quando eu estava nesse de se esvaziar, veio algo à mente que eu queria compartilhar para você refletir, para você levar para pensar. Não tem nada a ver com a mensagem, tá? É só para você ter esse algo para refletir depois. Nós temos dificuldades em nos esvaziar, né? A Bruna estava aqui ministrando e falando, tem dores, a letra do louvor fala, são dores do passado, são desafios. O nosso eu, é muito difícil abrir mão da nossa vontade própria, do nosso ego, que tem que baixar a cabeça, ter que engolir sapo, né? Ouvir desaforo. A gente tem dificuldade em se esvaziar. Esvaziar é isso, é abrir mão disso tudo. Abrir mão das mágoas, liberar perdão. A gente tem dificuldade, ou seja, nós escolhemos sermos um depósito de lixo. Nós escolhemos ser um depósito de coisas que nos deixam contaminados. Temos dificuldade em esvaziarmos de nós mesmos. Agora, quem somos nós? Jesus Cristo, Filho de Deus, se esvaziou da glória dele. Ele se esvaziou de toda a sua glória para se tornar homem e vir a esta terra para salvar a mim e a você. Então, toda vez que você pensar, Deus, é muito difícil abrir mão, esvaziar de mim mesmo. Mas você lembra, Jesus se esvaziou da glória dele. Do que eu estou com dificuldade de abrir mão? É de um filho que Deus quer mandar para fora, de um filho que vai casar? É disso que eu estou com dificuldade de pôr no altar do Senhor? Você lembra que Jesus tinha um preço muito maior. A glória dele, ele se esvaziou da glória dele para que a gente estivesse aqui hoje. Amém? Só queria fazer essa reflexão. Mas vamos lá. Então, o pastor falou no domingo passado que nós recebemos, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1:12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o tema de hoje é: eu tenho poder. Certo? Você é filho de Deus, né? Quem é filho de Deus aqui? Então, você tem o poder segundo João 1:12. Certo? Todo mundo junto? Então, eu tenho poder. Muito bem. Nós vamos ler o texto enquanto você abre aí, de Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer uma introdução a respeito. Esse texto, esse capítulo de Marcos, ele vem antes mesmo do capítulo 4, ele vem falando de um monte de parábolas que Jesus foi ensinando. E o que é uma parábola? Tem gente que é nova na fé, tem gente que nunca ouviu esse termo. Uma parábola é como um provérbio, é uma metáfora, sabe? É uma analogia. Então, ele faz um comparativo, é uma história que se conta para instruir ou comunicar sabedoria ou entendimento. E Jesus usou, ao longo do ministério dele aqui na Terra, 23 parábolas nos seus ensinamentos. Algumas delas estão registradas em Marcos capítulo 4, também está em Mateus e Lucas, nos Evangelhos. O que diferencia uma parábola? Como você faz para saber o que você está lendo na Bíblia é uma parábola? A parábola não contém nome de personagens. Então o semeador, a dracma perdida. Não tem um nome, o filho pródigo. Tem o nome do filho pródigo? Qual é o nome do filho pródigo? Não aparece, nem do irmão dele. Certo? O semeador tem o nome? O semeador João? Não tem. E quando não tem, Jesus está contando uma história, ou não só Jesus, tem parábolas também no Antigo Testamento. É contada uma história para ensinamento.
é feita uma analogia e não tem nome de personagem, isso é uma parábola, ok? Isso é importante porque a gente precisa saber o que é doutrina, o que é você tem que fazer isso porque Deus está mandando, e o que é um ensinamento de um princípio, como uma parábola, por exemplo, que Jesus faz analogias para levar entendimento. E Jesus é tão maravilhoso no que faz, que nesse capítulo de Marcos, no versículo 33, diz que Jesus usava muitas parábolas semelhantes a essa que nós vamos ler, para expor a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Eu acho isso maravilhoso. Jesus conhecia o público, a multidão dele, então ele pregava, mesmo usando parábolas, de acordo com a capacidade do público dele. Hoje, se você vai numa plateia, por exemplo, assistir uma palestra de alguém que se julga muito sábio, tem muitos títulos, e alguém levanta a mão para fazer uma pergunta que o palestrante, na sua arrogância, acha ser muito fácil, ele fica levemente irritado até, porque ele acha que todo mundo tem que estar ali na altura dele. Mas Jesus, ele ensinava de acordo com o entendimento do seu público. O que isso quer dizer? Você não precisa se preocupar com palavras bonitas, eloquentes, maravilhosas. Pedro e João foram ovacionados e o povo começou a segui-los. E o texto diz que as pessoas ficavam espantadas porque eles eram incultos. Mas na pregação deles, eles arrebatavam multidões. Eles não tinham palavras maravilhosas, eles eram incultos. Pedro era pescador de peixe. Então ele não tinha sequer um estudo avançado. Ou seja, o reino de Deus é simples. E Jesus veio usando essas parábolas para pregar o reino de Deus. Amém até aqui? Então eu vou ler esse texto, mas antes eu ia orar depois de ler o texto, mas eu vou orar agora, que é para vocês conseguirem se atentar à mensagem. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos fazendo aqui de maneira alguma da oração que a tua serva, a irmã Lourdinha, fez. Muito pelo contrário, a vida dela é uma bênção. O abraço que a Bruna me deu, Senhor, pude sentir a tua presença e glorifica o Senhor por isso. Mas eu estou aqui te pedindo que, em nome de Jesus, toda tentativa do inimigo para tirar a atenção, para tirar, Senhor, o culto ao Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Deus, que a tua palavra que é viva, que é eficaz, que cura, que transforma, que liberta, que salva, penetre nos corações hoje. Passe pelo ouvido, desça até o coração e dê fruto, Senhor, em nome de Jesus. Todo levante do inimigo, todo cansaço, todo sono, toda bagunça, toda desatenção, toda conversa, toda falta de interesse. Em nome de Jesus, nós repreendemos a ação maligna das trevas, que queira impedir a ação do Espírito Santo neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens poder, tua é a honra e a glória, teu é o poder, a tua palavra, a tua igreja, Senhor. Não permita que o inimigo atrapalhe a obra que o Senhor tem para fazer aqui hoje. Senhor, que cada vida que o Senhor enviou aqui hoje saia tocada, transformada, não somente, Senhor, por ventos de doutrina, não por barulho, não por ver e mover, mas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder da tua palavra. Por isso que nenhuma palavra se perca, que entre no ouvido, desça ao coração e possamos viver aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Senhor, a tua palavra é rica, poderosa e é o Senhor falando. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória, de reverência, de adoração. Desperta a tua igreja, Senhor, para entender quem é o Senhor.
Desperta a tua igreja para entender diante de que Deus eles estão. Nós não estamos em um clube, Senhor. Nós estamos na tua presença que é santa. A tua palavra é santa. Em nome de Jesus, todo espírito de desleixo, todo espírito de rebeldia, de comodismo, de religiosidade, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículos 1 ao 9. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Voltou porque, como eu disse, ele vinha de ensinar a outras multidões as parábolas. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Então Jesus ficou no barco, na beira, e a multidão ficou diante dele, sentado ouvindo a parábola. Assim ele ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, aqui Jesus falando, ele começa então a ensinar. Essa é a parábola do semeador. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vão prestando atenção em cada lugar que caíram as sementes, que nós vamos falar disso. Então, o primeiro lugar que caiu foi à beira do caminho. Então, o semeador saiu para semear, e quando ele lançou a semente, ela caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E logo nasceu, visto não sendo profunda a terra. Versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, porque não era profunda a terra, então ela não deu raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você foi semeado. Cada um que está aqui foi semeado por Deus e a semente caiu em boa terra. Amém? Eu nasci no Evangelho. Você foi semeado pelos seus pais. Quando você estava no ventre da sua mãe, se ela era evangélica, ela já estava orando por você. Eu lia provérbios para minha filha todos os dias da gestação inteira. Todo dia que chegava do serviço, sentava, falava com ela e lia um texto de provérbios para ela e cantava louvores. Então a semente foi sendo semeada. Claro que ao longo do que não existe, neto de Jesus, mesmo sendo nascido no Evangelho, vai chegar um momento em que a pessoa vai ter o seu discernimento e ela vai escolher crer em Jesus ou não, seguir o caminho ou não. Mas, como nós sabemos que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando crescer jamais se desviará dele. Então, nós temos fé que quando semeamos os nossos filhos, eles vão permanecer no caminho. Amém? Então, você foi semeado. Agora, dos versículos 10 ao 20, nós não vamos ler para não tomar tempo, vem a explicação dessa parábola. Por quê? Jesus explicava por parábolas e, como foi dito, ele falava de acordo com a multidão. Então, ele contou somente esta parte que nós lemos para aquela multidão. Depois, os discípulos foram falar com ele e perguntar por que ele falava em parábolas e querer entender aquela parábola. Então, Jesus disse a eles o seguinte: que os segredos, o mistério de Deus seria revelado só para aqueles que pertenciam a Deus. As outras pessoas, ele contava em parábolas, porque elas iam conhecer ali meio que superficialmente, porque aqueles escolheram não querer uma intimidade com Deus. Mas para os discípulos que andavam com ele, ele então explicou a parábola. E a explicação é a seguinte: a primeira, que foi a beira-mar, onde caiu a semente. Enquanto ouvem as pessoas que são, aqui ensinou, a semente é a palavra e os caminhos, os lugares são as pessoas que vão recebendo essa palavra. Seria o coração, a terra onde cai é o seu coração.
E a semente é a palavra, ok? Lembra que é analogia. Então, a analogia aqui é a semente é a palavra de Deus. E a terra é o seu coração. À beira do caminho é o primeiro lugar que a semente caiu. Enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Então, a pessoa onde o coração dela é como que alguém que estivesse à beira do caminho, é uma palavra que vai cair e Satanás rapidamente vem e tira. É alguém que está aqui no culto disperso, está vendo a banda passar, está pensando nas contas para pagar, veio fazer uma visita, mas não está nem aí. A palavra veio, está falando, mas Satanás vem e rouba, quando menos espera, ela está aqui, mas a cabeça dela está em uns 25 lugares diferentes. Então, está na beira do caminho, ela está ali só de passagem. Não veio para ficar plantado. A segunda terra é o solo rochoso. Recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Diante das angústias ou perseguições por causa da palavra, desanimam, sucumbem. É o tal do matar o eu. A pessoa recebe a palavra, vem para a igreja, fica feliz, porque chega aqui e ouve, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo. A pessoa vem outro culto e começa a vir. Aí tem, nossa, que igreja legal, tem comunhão com os irmãos. Nossa, aquela irmã falou comigo, nossa, o pastor mandou mensagem. Ela está toda feliz com a palavra, ela ouviu que Jesus salva, ela vai para o céu e tal. Até ela ter que chegar diante do chefe que está na frente dela e alguém ligou e o chefe fala que eu não estou. E ela ter que dizer, não posso mentir. Aí ela teme perder o emprego. Aí, daqui a pouquinho, ela não pode mais mentir para o filho. Sabe quando a mãe quer ir fazer algum passeio, alguma coisa, e aí fala, a mamãe vai ali tomar injeção, por isso você não pode ir. Aí eu já não posso mentir mais para o meu filho. Aí ela começa a ver coisas que agora está ficando muito limitada a vida dela, ela não pode fazer mais um monte de coisa. Aí ela desanima por causa da palavra que ela agora tomou conhecimento. A partir do momento que você toma conhecimento do certo e do errado, aí aquilo entra como a sua regra. Você vai fazer, o Espírito Santo fala, isso aí, a minha palavra, eu não estou de acordo. Aí, então, a pessoa que só recebeu, é o solo rochoso, ela tem os momentos, ela fica um tempo ali até começar a ficar difícil a vida dela. Que ela acha que é difícil, ela não tem ideia do que vai ser difícil quando Jesus voltar, se ela não entrar na presença do Senhor. Então, ela sai e deixa. Ok até aqui? Ok até aqui? Então, aí os exemplos que eu coloquei aqui, não dá jeitinho brasileiro, não resolveu tudo no grito, na força do braço, essas coisas que a pessoa vai ter que abrir mão e ela desanima. O que caiu nos espinhos são aqueles que ouvem, mas se perdem nas paixões do mundo, nos cuidados do mundo, nos afazeres, nas riquezas, e assim não produzem fruto. Então, são esses 3 tipos de terreno, de solo. O rochoso, aqui cai a beira do caminho, o rochoso e o com espinhos. E a terra boa, que dá a 30, 60, 100 por 1. Aqui está falando de um nível de produção e uma progressão. E aí eu quero sua atenção aqui. Porque acho que aqui talvez não aconteça isso, mas na imensa maioria das igrejas tem um negócio chamado comparação. Então, aquela irmã tem mais dom, aquela irmã ali é muito usada, eu queria ser usada que nem ela. Aquela irmã ali, todo dia, todo domingo, o Vitor tem um testemunho para contar, Thaís vai chegar na igreja, tem um testemunho para contar, e só com ela que acontece essas coisas, eu aqui oro e nada acontece. Acontece isso ou não? Infelizmente acontece. Só que o texto diz que a palavra cai na terra boa, ela já caiu na terra boa. E vai dando a 30, 60 e 100 por 1. Então, há um tempo, uma progressão. Você vai chegar no 100 por 1 se você permanecer em Jesus. Então, esquece que o irmão está que nem um foguete subindo espiritualmente. Vai chegar o seu momento se você permanecer em Jesus. É o tempo da colheita, é o tempo de Deus. É o momento de Deus, é o momento da maturação. E tem o tratar da semente. Mas antes de falar do tratar da semente,
você precisa regar a semente, precisa buscar em oração, precisa jejuar, tudo isso é tratar a semente, para que você possa continuar frutificando e chegar ao 100 por 1. Veja que isso não acontece sozinho. A gente, nas ações com nossos irmãos, no nosso falar, no nosso agir, na nossa mudança de vida, estudando a palavra, orando, tudo isso são formas de você tratar o terreno e cuidar daquela semente para ela chegar a 100 por 1. E é uma ação do Espírito Santo, é Ele que dá o desenvolvimento do fruto. Então, Gênesis, capítulo 26, versículo 12, se você não quiser abrir para ganhar tempo, o Antônio vai colocar aqui, Gênesis 22, 12 diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Por que ele colheu 100 por 1? Aqui pode falar, viu, gente? Por quê? O Senhor abençoava. Então, não é porque o Senhor abençoava. Há um texto na Bíblia que diz que o reino de Deus é desenvolvido enquanto você está dormindo. Enquanto a gente dorme, o reino de Deus está sendo desenvolvido. A semente foi plantada, deixa que ela vai brotar. Se for cair, se for em terra fértil. Lembra também que o texto diz: um planta, outro rega, outro colhe. Você fez a sua parte, mas você é um semeador. Você não pode esquecer que você é um semeador. Agora, o que vai acontecer com o que você plantou é como Jesus. A sua parte é semear. Amém? Então, nós somos aquele ramo que está enxertado na videira. Para você saber que não depende de nós dar este fruto. Vamos ler João 15:5, que é um texto bem conhecido, que diz assim: eu sou a videira, Jesus falando aqui, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, 100 por 1. Porque sem mim nada podeis fazer. Presta atenção, ele diz: aquele que permanece em mim e eu nele. Tem este pequeno detalhe. Não é só você permanecer nele, ele tem que permanecer em você. E agora? O Espírito Santo saiu de Sansão e ele não percebeu. Hoje o Espírito Santo habita em nós, ele não sai, mas ele fica apagado. 1 Tessalonicenses 5,19. Será que o Espírito Santo nos se apagou e você não se deu conta? Será que você não está dando fruto e o Espírito Santo se apagou e você nem percebeu? Ah, mas é que lá em Salmo 1 diz que a árvore dá o fruto na estação própria. Eu não estou agora na estação de dar fruto. Mas lá também diz que ela está junto a ribeiro de água e que suas folhas nunca murcham. Estão sempre verdes. Ao cheiro das águas o fruto brotará. Então você precisa estar enxertado em Deus, na videira verdadeira que é Jesus, mas ele precisa estar em você. E como que Jesus está em você? Através do Espírito Santo de Deus, porque eles são um. Na matemática de Deus, 1 mais 1. Mais 1 é igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus está em você, através do Espírito Santo. Mas ele diz que aquele que permanecer nele e ele permanecer na pessoa, essa vai dar muito fruto. Então, olha para a sua vida, faz aquele autoexame e veja, será que eu estou dando muito fruto? Momento de você fazer um autoexame. Se eu não estou fazendo muito fruto, será que Jesus está permanecendo aqui e o Espírito Santo está apagado e eu nem vi feito Sansão? Porque como é que o Espírito Santo saiu de Sansão? Ele foi mentindo, pecando, até que o cabelo dele, enfim, foi cortado, e ali era só uma simbologia, porque o poder não estava no cabelo, mas no Espírito Santo que estava nele, e o Espírito Santo saiu e ele nem viu, porque já estava dominado pelo pecado. Já vivia na prática do pecado. De repente, é o caso de alguns de nós, espero que em nome de Jesus não seja nenhum aqui, mas se for hoje vai ser trabalhado, tratado e curado em nome de Jesus.
Para isso que você está aqui. Mas, de repente, meu irmão, na sua caminhada, e isso acontece, a Bíblia diz isso, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. De repente, na sua caminhada, você está tão desapercebido com as coisas do mundo, com os problemas, com as dores, com as mágoas, com o vitimismo, com tanta coisa. E aí o Espírito Santo se apaga. Porque ele é sufocado. Lembra da semente que cai na terra espinhosa e ela é sufocada pelos espinhos? O Espírito Santo é sufocado pelos seus pecados, pela amargura, pela raiva, pela falta de perdão. Ele vai sendo sufocado até que ele se apaga. Está entendendo? Quem está entendendo? Aí é preciso que você esteja em Jesus e Jesus em você, para você dar muito fruto. De repente você pode pensar, mas não tem problema, eu vou para a igreja, se eu não der fruto, tudo bem. Mas aí a palavra de Deus diz que aquele que não der fruto vai ser lançado fora. Você quer ser lançado fora? Já imaginou ser lançado fora por Jesus, chegar lá no grande dia e ele te lançar fora porque você não deu fruto? Então não é qualquer coisa, não é brincadeira, é uma parábola, mas a parábola foi Jesus quem ensinou. Ele usou como uma analogia para falar da verdade do reino. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Ele veio trazer o reino, ele era o reino. E disse, o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em nós. Você carrega o reino de Deus. Agora, a plenitude desse reino, quando realmente o Senhor Jesus, Deus irá governar tudo, é quando Jesus voltar. Mas o reino já está em você. Se é que Jesus está em você. Paulo diz, se é que o Espírito Santo está em você. Estão acompanhando? Vigie o seu coração e veja se você está dando fruto. Você tem o poder. Você tem o poder, você é filho. Agora, pergunta que não quer calar. O que você está fazendo com esse poder? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creem no seu nome. O nome de Jesus, como se fala, no nome de Jesus é a pessoa de Jesus. É Ele. Então, é dado o poder de ser filho de Deus para aquele que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Amém. Então você tem o poder de ser filho de Deus. Agora, o que você está fazendo com o seu poder? O quanto você tem crido em Jesus? Até o primeiro não que ele te deu? Você creu até a hora que ele disse não. Aí você já começou a não crer mais. Ou até a primeira prova? Até o primeiro deserto? Até enquanto você está vendo prodígios e maravilhas na igreja, e quando para você já deixa de crer? Você tem o poder. E cadê o fruto? Cadê o fruto? A pergunta é, cadê o fruto? Não é cadê o dom espiritual. Aqui tem dons espirituais. Muita gente aqui tem dons espirituais, muitos embora estejam escondendo, e Deus vai cobrar de você, tá? Deus te deu o dom para você usar. 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 Ele vai cobrar de você. Porque o dom espiritual é para crescimento, fortalecimento da igreja do Senhor. Mas a pergunta é, cadê o fruto? Dom espiritual é uma coisa, fruto é outra. O dom espiritual você pode chegar domingo aqui, ou até hoje, daqui a pouco, de repente, Deus manda um poder aqui, um charamanaia, e começa todo mundo a rodar. Poder de Deus, é poder de Deus? É poder de Deus. Foi assim no dia de Pentecostes. É poder de Deus. Mas, se depois daquilo ali passou, você foi para casa, e a palavra que você ouviu caiu na beira do caminho, não fez efeito nenhum. Agora, aqui caiu em boa terra, vai dar algo chamado fruto do Espírito. Fruto, no singular, do Espírito. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Bruna, segura para mim, por favor. Aqui tem quantos frutos? Aqui é uma mexerica, tá? Para quem não parece, né? Mas é uma mexerica. Quantos frutos vocês estão vendo? Um fruto.
Aí você abre essa mexerica maravilhosa, aí é que tem longanimidade, paciência, benevolência, paz, amor, domínio próprio. Um fruto com qualidades. Esse é o fruto do Espírito. Entendeu? Não diga os frutos do Espírito. O Espírito Santo é um e ele sozinho dá todas essas qualidades de fruto. Obrigada. Amém? Deu para entender a diferença? Nunca mais diga os frutos. A gente confunde porque, como tem uma lista que nós vamos ler agora de 9 qualidades desse fruto, a gente acha que são frutos. Não, é um fruto. Com 9 gominhos. Que são eles? Abra aí em Gálatas 5, capítulo 22 até o versículo 25. Isso é o que você tem que mostrar na sua vida, se é que você está em Jesus e Jesus está em você. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, eita Deus, domínio próprio. Vou repetir os frutos para você analisar. Amor é o primeiro. A base do fruto do Espírito é o amor. Amor. Alegria. Vocês leram alegria? Está todo mundo vendo alegria? Alegria. Não é alegria tipo, eu fui numa festa, eu voltei super alegre. É a alegria do Espírito. Sabe a paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio à guerra, lá dentro da cova do leão, você tem paz? É essa alegria. Mesmo em meio à dor e à guerra, você tem a alegria do Espírito Santo que habita em você. Então é amor, alegria, paz, longanimidade, como o pastor fala, fazer longo. A gente ama a longanimidade de Deus, porque é através dela que a gente não é consumido, né? As misericórdias do Senhor. Ele tem uma longanimidade, ele vai dando a corda, deixa. Mas quando é a nossa vez de ser longânimo, aí a gente não quer ser, não. Aí a gente quer para ontem, para esperar a resposta de Deus com longanimidade, jamais. Para esperar que o filho obedeça, tendo longanimidade para esperar, nunca. Quero para já, né? Então, vamos aprendendo aí, ó. Benignidade, bondade. Ninguém é bom. Ninguém é bom. A prova está aqui. De onde vem a bondade? Fruto do Espírito Santo. Ninguém é bom. Nenhum ser humano é bom. Só é bom quem tem o fruto do Espírito em si. O Espírito Santo já deu fruto e você se torna bom. Fidelidade, mansidão. Manso não é ser besta. Tá? É você ser manso como Jesus. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, quer dizer, desejos da carne. De novo, os que são, de novo ele está dizendo, os que são de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os desejos da carne, suas concupiscências, os que são de Cristo Jesus. Então, se você é de Cristo Jesus, mas você não resiste àquela pornografia, o Espírito Santo apagou e tu não viu. Se você é de Cristo Jesus, mas você não resiste a falar palavrão, o Espírito Santo apagou e tu nem notou. Se tu é de Cristo Jesus, mas você trata os seus filhos, seu marido, ou quem quer que seja, no grito, na força do braço, o Espírito Santo apagou e tu não viu. Porque longe de vós toda gritaria, diz o texto bíblico. Se você é de Cristo Jesus, mas você dá jeitinho para fazer as coisas, você consegue um amigo que põe o teu filho na frente, na fila para a escola, que põe o teu filho na frente para um concurso público, o Espírito Santo apagou e você nem percebeu. Estão entendendo? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Crucificar significa morte, dói. É um preço, é um sacrifício. Mas nada se compara ao sacrifício que Jesus fez. Então nós não temos nem cara para reclamar. Mas olha o que ele está pedindo. Tu viu o que ele passou? Ele só está pedindo para tu ser justo, reto, honesto. Ele está pedindo para tu pagar teus impostos em dia.
E parar de crucificar, de falar mal do governo, porque a Bíblia diz para não falar mal das autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. É para orar por elas. Ah, mas está certinho, eu concordo. Ninguém está dizendo isso aqui. Estamos dizendo que a Bíblia diz, e se vocês quiserem, eu mando lá no grupo o texto, a Bíblia diz que o que eu disse? Toda autoridade é dada por Deus, é colocada por Deus. Autoridades tanto governamentais quanto as eclesiásticas. E a Bíblia diz que é para orar, interceder pelas autoridades. Ah, mas ele está roubando, ele isso, ele aquilo. Aí é ele Deus. Ah, então por causa disso eu não vou dar imposto. Você está pecando, porque a Bíblia diz: dai a César o que é de César. É para você pagar o imposto. O que vão fazer com o imposto, aí é ele Deus. E Deus é justo. E ele olha para os seus filhos. Quando eu oro pela nação brasileira, eu falo para o Senhor assim: Deus, assim como Abraão clamou por Ló, e o Senhor o salvou lá de Gomorra, o Senhor salvou por causa de um justo, o Senhor guardou teu filho, guarda o teu povo aqui nesse país que está debaixo da corrupção. Essa é a oração que eu faço. E Deus atende. A gente está orando o que está na palavra de Deus. Quando você ora a palavra, você está em confirmação com a vontade de Deus. Falar da autoridade, se juntar em rodinha para falar, descer a lenha na autoridade, falar: ah, ladrão, é bandido, é isso, é aquilo, é pecado. Apaga o Espírito Santo. Você continuar, você praticar isso. Já ficou tão normal, é tão normal que a primeira roda que você senta, na roda do futebol, na roda do xadrez, na roda da escola, onde for, vamos falar do governo, porque tá ruim mesmo, né? Mas vamos falar. Deus não te deu essa autoridade, não. Deus mandou você orar por ele. Amém? Assim como Deus não te deu autoridade para falar de qualquer autoridade eclesiástica. Está errado? Senta e conversa. Fala com a liderança maior. Vai fazendo até que não resolveu, sai da igreja. Então, se você está debaixo de uma liderança pecaminosa, você tem todo o direito e deve sair deste lugar. Se você está numa igreja onde a liderança não prega a palavra de Deus, onde não vive a palavra de Deus, pode sair. Mas não saia falando nem julgando. Deixa Deus tratar. Estão entendendo? Amém? Se puder acender essa luz, que eu estou vendo pelo menos umas 30 pessoas dormindo. E olha que a gente está falando uma palavra de confronto. Imagina se você estivesse falando: Deus é lindo, está te amando. Agora vamos acordar. Beleza? Todo mundo acordado? Quem está dormindo diz amém. Todo mundo acordado. Vamos lá. Eu até me perdi aqui. Então, você tem poder de filho e não é dado poder para não ser usado. Junto com o poder, você recebeu uma missão. Que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Mas, Jesus falou isso para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou seja, concomitantemente, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você tem poder, porque você é filho de Deus, e com poder vem as responsabilidades. Quem gosta do Homem-Aranha aqui? Lembra o que o tio dele disse para ele? Grandes poderes, né? Grandes responsabilidades. Eles que copiaram a Bíblia, tá? Que a Bíblia veio primeiro. Então, é isso. Poder, você recebeu poder, junto com ela vem a responsabilidade. Você é testemunha de Jesus Cristo, não é testemunha de Jeová, você é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Por que você não é testemunha de Jeová? Porque os testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. Está amarrado em nome de Jesus, que Jesus é Jesus e só tem um. Amém? Então você é testemunha de Jesus Cristo, Deus, e o Filho de Deus, para você pregar esse evangelho. Agora, o que você tem testemunhado sobre Cristo? Eita, agora é que pega. O que você tem testemunhado? Porque foi te dado uma ordem. Eu fico pensando aqui que Jesus teve essa conversa com os discípulos, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui, foi dando orientações para eles e disse assim,
Vocês já aprenderam tudo, já tinha mandado eles alguns dias antes deles morrer, eles tinham feito um treinamento, né? E foram em lugares pregar, voltaram todos felizinhos porque os demônios eram expulsos. E aí Jesus falou, vocês vão ficar aqui esperando, não saiam de Jerusalém, não saiam da terra deles, até que do alto vocês recebam poder. E ele já tinha dito, eu vou, mas é necessário que eu vá, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que vai enviar o Consolador. Agora eu fiquei pensando aqui com meus botões. Imagina nessa posição. Eles estavam com Jesus, pessoalmente. Jesus estava encarnado. Mesmo assim, vendo Jesus encarnado, depois de ver um monte de milagre, eles viram Jesus acalmar a tempestade e falaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus avisou por 3 anos que ele ia morrer e ressuscitar. Ó, eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou ressuscitar, ó, eu vou ressuscitar. Ei, vou morrer. Jesus foi falando. Quando ele morreu, o que os discípulos fizeram? Esqueceram tudo, cada um voltou para o seu lugar, acharam que Jesus tinha morrido de vez. Quando ele ressuscitou, continuaram no crendo. Tomé teve que tocar para crer que era ele. Imagina. Aí pega essa mente, são os mesmos discípulos, pega essa mente deles, e aí Jesus fala assim, eu vou. E eles estão todos tristes, mas meu Deus, acabou de ressuscitar e o Senhor já vai de novo. Estava tão bom, eles, eu vou. Mas vai descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. O que você pensaria? Eu ia ficar, mas como assim descer? Mas que vai vir outra pessoa? Um outro homem que ele falou, vai virar outro Consolador. Ou seja, igual. Outro Consolador no meu lugar. Será que eles ficaram pensando, é outra pessoa? Eles não tinham ideia. Eles não tinham ideia do que Jesus estava falando. Eles vieram ter ideia no capítulo 2 de Atos, quando, na reunião da festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio como fogo e batizou em Espírito, e ali naquele dia foi chegado o Espírito Santo. E a partir dali, todo mundo que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Amém? Então você é empoderado. Quem disse que empoderado é a mulherada aí que quer ter a sovaca cabeluda? Empoderado é quem é filho de Deus. Esse é empoderado. Agora, de novo, como você tem testemunhado sobre Cristo? Com a sua vida? Com a sua conduta? Com a gritaria lá dentro da sua casa que os vizinhos estão ouvindo? Com os funk, com aquelas palavras bem bonitas que os vizinhos estão ouvindo? É com isso aí que você está testemunhando? Xingando seu filho? Como você está testemunhando sobre Jesus? Reconhecendo que ele fez tudo na sua vida, como Provérbios 3:6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você está testemunhando sobre isso quando você olha para o seu caminho? Você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, porque Provérbios 3:6 diz isso, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou você olha para trás e fala, minha vida é uma desgraça. Ontem eu ouvi uma pessoa falar assim, uma pessoa que é cristã, está um pouquinho dormindo na fé, mas é cristã, e disse assim, meu Deus, é uma desgraça mesmo. Meu Deus, eu não sei porque eu estou viva, eu devia morrer, porque só acontece desgraça na minha vida. Aí tu olha para a pessoa. Essa pessoa tem casa própria, emprego, não tem problema sério de saúde, nada demais. Aí por que deu tudo isso? Porque deu um problema de cupim lá na casa e teve que arrumar. Aí a pessoa disse que queria morrer, porque nada de bom acontece na vida dela. Só a salvação aconteceu. Jesus só deu a vida por ela. Então, quando você olha para a sua vida, você reconhece Jesus em todos os seus caminhos? Você reconhece que mesmo quando você passou pela prova, pelo abandono, pelo desprezo, pela injúria, pela calúnia, pela difamação, pela falsidade, Jesus estava com você? Você reconhece isso? Em sua casa, no seu relacionamento, na igreja, o testemunho é para ser dado em todos os lugares, mas começa onde? Em Jerusalém, na sua casa, na sua igreja. Começa onde você está colocado por Deus e aí espalha. Não adianta nada você chegar no púlpito ou sair pela rua com o megafone pregando o evangelho e chegar em casa você ser outra pessoa com seu filho, sua filha, seu marido, seu amigo, quem quer que seja. Chegar no emprego e você ser outra pessoa. Você é cristão onde você estiver. Você reflete a Cristo onde você estiver. Você é testemunha de Cristo onde você estiver. O poder que você recebeu também é para ser usado para semear.
Você é um semeador, como Jesus, que veio semear a semente do Evangelho do Reino, a semente da redenção. Você é um semeador para a redenção. Você tem ideia do que é isso? Esse é o poder que Deus deu na sua mão. Você tem o poder, de pregar a redenção, redimir pessoas, tirar pessoas das drogas, da morte, do inferno. Você recebeu esse poder. E o que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com ele? Será que aquele parente seu que você ora tanto não está demorando vir para os caminhos do Senhor porque você fala, cobra, aponta os pecados dele, mas você reflete tudo o contrário do que você diz? Será que é porque você não está dando fruto, nem 30, nem 60, nem 100? Não adianta falar. Você tem que mostrar. Cristo tem que ser visto através de você. Cristo tem que ser visto através de você. Essa é uma ordem do Senhor, pregar o Evangelho. Mateus 28, versículos 19 e 20. Abra. Por gentileza. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, não é só para fazer discípulo, é para ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas você vai fazer isso sozinho? Não. Vê a parte B do versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vocês ficaram tristes por isso que eu não ouvi? Glória a Deus. Eu vou repetir. Não, Deus daqueles não ouviram. Vamos dar uma chance para eles. Olha, é para você ir fazer discípulo. Mas você vai fazer isso sozinho? Não. Tem uma promessa aqui que Jesus fez. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Gente, em nome de Jesus, vamos ser crentes. Vamos entender. Eu tenho orado para Deus da consciência da presença dele na nossa vida, consciência do poder que ele deu. Gente, você tem poder, você só não crê. Deus te deu poder. Deus não escolheu filhos. Esse eu vou dar poder, esse eu não vou. Esse eu vou, não, essa aqui está muito gordinha, eu não vou dar. Essa aqui é muito magra, não. Essa aqui o cabelo é crespo, eu não vou dar poder, não. Deus deu poder para os filhos dele. Todo filho de Deus recebeu poder do alto. Deus te deu poder. E Jesus diz que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aí você chega aqui na igreja e ouve: eis que estou contigo para você ir pregar o Evangelho todos os dias. Eu estou com você. Você está aqui, ó. Como se fosse, todo dia eu levanto da cama, todo dia eu bebo água. Não, todo dia. Jesus está com você todos os dias. Ele habita em você. Ele escolheu habitar em você. Ele te escolheu, entenda. Você foi escolhido. Ninguém escolheu Jesus. Quando a gente fala, quem quer aceitar Jesus, é um engano essa palavra. A Bíblia diz, não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Ele escolheu você se você estava, porque ele te escolheu. Quando é que você vai entender isso? Você foi escolhido por Deus. Socorro, Deus, acorda esse povo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, do universo, da terra, que não precisa de nós, é dono do céu. Ele escolheu você quando nós éramos ainda pecadores. Ele mandou o filho dele para morrer na cruz, para dar a vida dele, para que você se tornasse filho, recebesse poder e fizesse novos discípulos. Acorda, igreja. Desperta. Jesus está vindo. Valoriza o que você tem. Você lamenta quando perde um ente querido. Você lamenta quando perde um namorado, um amor. Você lamenta quando perde um cachorro. Só falta então quem perde pet hoje em dia parece que perdeu o adeus. Mas você não lamenta quando você vê que o Espírito Santo está apagado dentro de você? Você fica feliz quando chega um amor na sua vida, mas você não fica feliz porque o Espírito Santo habita em você, porque você foi escolhido por Deus. Você lamenta porque alguém te desprezou, mas esquece que Deus escolheu você.
escreveu os seus dias antes de você nascer, ele planejou. Pensa que Deus parou e planejou os seus dias. Escreveu os seus dias. Pensa que no Salmo 40 o salmista diz que ele se inclina para ouvir a sua voz quando você clama por socorro. Pensa que quando você ora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que os três estão juntos para agir em seu favor. Os três. Você imagina o que é ter Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo à sua disposição quando você ora? Como é que pode você não considerar isso? Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa a nossa ingratidão. Perdoa a nossa ingratidão. É demais, eu não aguento isso. Eu não aguento isso. Gente, é Deus que vai consumir esse mundo. Que as almas que estão perdidas vão para o inferno. Você foi escolhido para ir para o céu. O seu clamor, Deus te ouve. Ele não precisa falar, fazer movimento para você saber que Ele está te ouvindo, porque Ele habita em você. Ele conhece o seu coração antes de você abrir a boca. Quando você ora, Jesus faz a intercessão como advogado. Ele nos justifica perante Deus Pai, porque nós somos pecadores. Então ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu já paguei o preço pela vida da Bruna, eu já paguei o preço pela vida da Neide, pela vida da Thaís, eu já paguei, Pai, eu já paguei. Ouve a oração dela, é isso que Jesus faz. Aí Deus recebe essa oração. Quando você não sabe orar, quando você está chorando, quando você não sabe expressar a sua oração, Tiago diz: você ora e não recebe porque não sabe como pedir, você pede mal, você pede para os prazeres do seu coração. O Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis para que Deus ouça a sua oração. Os três, pensa o que é isso? Ele se inclina para ouvir você, pobre mortal, pecador, que não tem coragem de agradecer pela presença dele habitar em você. É sério demais, igreja. É sério demais. Já passou da hora de brincar de ser crente. Quando vocês vão amadurecer? Quando vocês vão crescer? Quando? Já passou o tempo de ser menino. Não tem menino aqui. O único menino na fé que a gente tem aqui é o seu Ismael, que graças a Deus está vindo. A terra, a semente caiu em terra fértil, o seu Ismael. Orei pelo Senhor a semana toda. Eu orei pelo Senhor a semana toda. A semente caiu em terra fértil. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus vai curar o Senhor das suas feridas de infância. Quando a Bruna estava aqui falando das feridas de infância, eu falei: Deus, é o seu Ismael, alcança ele, porque eu orei pelo Senhor a semana toda. Eu orei para toda a injustiça que o Senhor viveu, tudo que o Senhor passou, Deus está curando o Senhor. O Senhor não está aqui à toa. O Senhor acha que foi para uma reconciliação com a sua filha, mas foi Deus que planejou tudo. Não caiu uma folha da árvore sem que Deus permita. Ele fez isso, seu Ismael. Deus, esse Deus que a gente está apresentando para o Senhor, Ele ama o Senhor. Ele viu o Senhor em todo o tempo, desde o ventre da sua mãe. Ele viu tudo que o Senhor passou. Ele viu suas dores. Ele viu quando o Senhor estava aprisionado no vício. Ele viu quando o Senhor não teve coragem de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua vida. Ele viu quando o Senhor buscou amores em tantos colos. Ele viu tudo. Mas Ele perdoou, Senhor. Ele perdoou porque Ele te ama. E trouxe o Senhor aqui para dizer: eu vou curar as suas feridas. Eu te entendo, eu te compreendo. Você é meu filho, eu te criei. Deus criou o Senhor. Ele criou o Senhor. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Pai, o Senhor tem um Pai. É Deus. Ele está aqui hoje para curar as suas feridas. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. O nosso Deus está vivo, Ele continua vivo, Ele continua operando, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Então você pode dizer: mas como que eu vou fazer isso para ensinar, para discipular, pregar? Eu não consigo guardar onde estão os versículos, é o que eu mais ouço. Eu não consigo guardar os textos, eu não consigo entender, eu leio, mas não entendo. Então abra aí sua Bíblia em João 11:26 para você ver a resposta.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você tem o Espírito Santo para te ensinar. E tem as Escrituras. Os discípulos não tinham as Escrituras, eles tinham só a Torá. Você tem as Escrituras e tem o Espírito Santo para ensinar aquilo que você lê e fazer você lembrar. Agora você precisa ler, porque como você vai lembrar de algo que você nunca leu, que você nunca viu, nunca teve contato, você precisa ler. E ele vai fazer a obra. Então só abra sua boca e deixa ele te usar. Haja com a sua vida, dê testemunho com a sua vida. Você está nele? Você está nele? E ele está em você? Responda para você mesmo, ele está em você? Então, não há o que temer. É só viver o Evangelho na sua conduta. A sua conduta deve ser a referência de quem é Cristo. Eu vou repetir. A sua conduta deve ser a referência de quem é Cristo. As pessoas têm que olhar para você e falar: é assim que Jesus é. É assim que é o amor de Jesus. Sabe aquela pessoa que te apunhalou pelas costas no trabalho? Sabe aquele familiar que fez a maior caveira sua? E aí você vai lá e dá um abraço e fala: eu te amo. Aí ele vai falar: é assim que é Jesus. Esse é o amor que eles falam de Jesus. Você deve refletir Jesus. A sua conduta, o seu caráter deve refletir Jesus. Nós vamos orar então para que você possa frutificar a 100 por 1 e transbordar.